É impossível você nunca ter assistido um filme do Tim Burton. O cara já tá há mais de 40 anos no mercado e os seus filmes eles são marcantes devido às características de arte do Tim Burton. Isso significa que mesmo que você não tenha visto quem é o diretor do filme que você está assistindo, provavelmente você vai reconhecer se for o Tim Burton por conta das formas peculiares dentro das suas obras. Antes de começar o vídeo em si, eu gosto sempre de lembrar que essa é apenas a minha opinião. Se você não discordar, a aba dos comentários sempre vai estar aberta, mas faça isso com respeito. Você não tem que levar tudo que eu falo em consideração, e você pode muito bem procurar outros criadores de conteúdo que falam sobre o mesmo tema, que têm uma ideia mais parecida com a sua. Eu também queria pedir para vocês deixarem um like, porque isso me ajuda muito a engajar o vídeo. Um comentário que seja qualquer, que não precise ter relação com o vídeo, simplesmente para me ajudar a engajar também. E se inscrever e ativar o sininho, porque isso faz vocês receberem o meu conteúdo e receberem conteúdos parecidos também. Tim Burton nasceu em 1958, na Califórnia, e ele era considerado aquele garoto meio esquisito e meio excluído de todo mundo, com um humor meio esquisito. Mas ele realmente tinha um grande apreço pelo diferente. Ele gostava muito de obras góticas, de estilo gótico e de livros de terror, principalmente. Então, quando ele ficou mais velho, ele começou a estudar no Instituto das Artes da Califórnia, em Valência, que fica na Califórnia, como o nome diz, e de lá, inclusive, já saíram outros diretores bem famosos de hoje em dia. Ele estudou animação por 3 anos lá, e durante esses 3 anos ele foi notado pela Disney. Só que assim, a Disney não é exatamente a melhor empresa para ele, porque realmente a arte, né, das animações era muito diferente daquilo que ele gostava de fazer. Então, ele era muito limitado naquilo que ele podia e queria fazer. Mesmo assim, ele continuou na Disney, a Disney não desistiu dele, e aí a própria Disney, com a bolsa de estudos que ele tinha, deu espaço para ele fazer algumas produções mais pessoais. Foi aí que saiu alguns curtas, né, que ele fez, como Vincent, que foi um curta de 1982. Logo em seguida ele fez alguns curtas de live action, como João e Maria, que ele fez em 1983, e logo em seguida Frank Winnie, que também ele é um curto originalmente, né? Ele não é aquele filme que a gente conhece de stop motion que a gente viu em 2012. Ele foi lançado um curta em 1984. Porém, foi justamente nessas obras que ele fez mais pessoais, né, que a Disney realmente bateu o martelo e disse: realmente talvez você não seja a melhor pessoa cotada dentro da Disney para fazer os nossos filmes, porque, como eu falei, os sketches de arte dele realmente eram muito diferentes daquilo que é o estilo da Disney. A Disney considerava um pouco os estilos de arte dele um pouco mais macabros, né? Tipo, não era uma coisa muito infantil, né? Que é o que a Disney propõe. Então, infelizmente, ele acabou sendo demitido. Mas aí foi quando ele começou a fazer alguns longas também, né? O primeiro filme longa que ele fez foi As Grandes Aventuras de Pee-wee, em 1985. Logo em seguida, em 1988, ele fez Os Fantasmas Se Divertem, que foi o filme do Beetlejuice que estourou e realmente não demorou para ele ficar muito famoso e conhecido em Hollywood por conta desse filme. Foi inclusive o primeiro filme que ele fez que realmente ele conseguiu colocar toda a estranheza que ele queria colocar, né, que é o estilo dele. Então a gente consegue ver muito isso em Os Fantasmas Se Divertem. Então, no meio das suas produções, principalmente durante os curtas que ele fazia, né, nas suas produções pessoais, ele já tinha se encontrado no meio do movimento artístico do expressionismo alemão, junto com o estilo gótico. Então, ele tem essas características nos filmes dele, né? O expressionismo alemão, ele é um movimento artístico que ele olha mais pro interior do artista, né, no caso. Então, ele visa mais essa questão do subjetivo, são linhas geométricas, né, não proporcionais, né, são linhas geométricas tortas e, enfim, é tudo muito subjetivo, então é tudo muito distorcido, né, tanto o cenário quanto os personagens, eles têm essa questão da distorção. E aí, é claro, a gente consegue ver muito isso em quase todas as obras dele, se não todas, realmente, né. Que, por exemplo, o Beetlejuice que eu citei, ele é basicamente isso. Tem uma sala que ela é toda, tipo, ela não é geométrica nem um pouco, né? Ela tem formatos geométricos, mas eles não são alinhados. É tudo uma coisa muito louca e, enfim, parece realmente que você tá dentro da cabeça de uma pessoa, de tão maluco que é. E aí, ao longo da carreira do Tim Burton, ele fez diversos filmes.
E assim, eu não consigo nem citar todos aqui, porque realmente é muito filme, senão eu vou ficar muito tempo do vídeo falando sobre isso. Mas eu vou citar alguns dos mais famosos dele. Não estou falando que são os melhores, eu estou falando que foram os mais famosos. E eu entendo que tem outros também, mas, pô, me dá um desconto que o cara tem 40 anos de carreira, eu não vou colocar toda a filmografia dele aqui. Eu vou até ler, porque eu não vou decorar isso tudo, mas o cara já fez Eduardo Mãos de Tesoura, em 1990, Frank Winnie, em 2012, que realmente é o filme longa que a gente conhece, que é o do stop motion, que veio a partir do curta que ele fez anteriormente, A Noiva Cadáver, de 2005, Os Fantasmas Se Divertem, em 1988, Alice nos Países das Maravilhas, em 2010, O Estranho Mundo de Jack, que eu sei que não foi ele que foi o diretor em si, mas O Estranho Mundo de Jack é uma produção do Tim Burton, ele que fez os personagens, ele fez parte do roteiro, enfim, ele tava meio que no background de toda a produção do filme. E muitos outros filmes. Esses são os filmes que mais ficaram reconhecidos dele, principalmente por essa questão da arte que eu comentei, né? De que é muito visível, de que é uma característica do Tim Burton, né? Todo mundo fala muito dos personagens dele, que são muito parecidos, no sentido de sempre parecerem muito tristes, sempre serem, tipo, muito magrinhos, assim, tipo, meio esqueléticos, quase sofridos, sabe? Mas é claro, ele também dirigiu alguns outros filmes que não necessariamente ele conseguiu produzir essa parte do expressionismo dele nos filmes, né? Por exemplo, As Aventuras de Pee-wee, As Grandes Aventuras de Pee-wee, que também é um filme que não tem muita dessa questão da estranheza, nem estilo gótico e por aí vai. Dumbo, em 2019, o live action de Dumbo, que foi ele que produziu na Disney, inclusive ele voltou pra Disney nessa época. Ele fez Dumbo e realmente declarou que ele não consegue trabalhar com a Disney, não é a vibe dele, porque ele não consegue se expressar nos filmes. Batman, em 1989, Batman Retorno, em 1992 e também O Planeta dos Macacos, em 2001. E aí, igual eu falei, claro, né, eu falei alguns dos filmes que ele fez, isso não significa que todos são bons. Muitos deles, inclusive, receberam avaliações bem ruins, mas é claro, eu acho que a carreira de todo mundo sempre vão ter produções ruins e produções boas, também vai muito do gosto pessoal, né. Mas a gente não pode negar que o cara realmente revolucionou o cinema com a arte dele. Ok, o Tim Burton ele é um cara super famoso e muito talentoso, mas o que fez ele revolucionar o cinema e por que isso é importante? Na minha visão, o que é o melhor do Tim Burton é que ele mostra que ele sai do padrão. A gente sempre vê muitos filmes que eles têm basicamente a mesma fórmula, digamos assim, né? Que é basicamente sempre um mocinho, que é sempre padrão, que é sempre muito submisso a tudo, e aí ele sofre muito na vida, e de repente, por conta da sua grande bondade e generosidade, ele consegue fazer as coisas acontecerem, e aí no final do filme ele ganha tudo e mais um pouco por conta disso. O Tim Burton, ele mostra que os excluídos, os esquisitos, os incompreendidos, eles também merecem um final feliz. E aí ele realmente brinca com essa questão da ambientação, dos personagens e tal, deixando a sua imaginação fluir. E aí eu acho isso importante porque isso acaba saindo do padrão do filme, que às vezes a gente também fica muito cansado como telespectador. Às vezes eu também fico muito cansada de sempre ver do mesmo, sabe? Então às vezes é legal sair desse padrão, dessa bolha que a gente sempre vive. E é claro, também tem essa questão da parcela da população que realmente se sente semelhante aos personagens do Tim Burton, que se sente semelhante ao ponto de ser excluído, de ser esquisito, de não ser compreendido. E aí a gente sempre vê que nos filmes, essas pessoas, elas são retratadas também com um padrão. Então nos filmes, geralmente é o quê? Sempre um adolescente emo gótico que tem problemas com os pais, que ou usa drogas ou então tem problemas escolares. E eu também acho que ele revolucionou muito nessa questão da arte, né? Porque os artistas, eles também, muitas das vezes, ficam muito dentro da caixinha, né? Tem alguns artistas, não estou generalizando, mas tem alguns artistas que realmente eles sempre ficam muito dentro da caixinha. E o Tim Burton, ele meio que revolucionou isso, principalmente na época que ele trabalhou na Disney. Porque quando a gente vê alguns sketches que ele fez pra Disney, né, a gente vê a discrepância do tipo, da arte dele pra arte da Disney. E aí a gente vê que realmente às vezes é legal você sair do padrão, que é legal você sair daquilo que é esperado de você. E quem sabe se você sair desse padrão, você não consegue alcançar grandes coisas, se você deixar a sua mente guiar você. E aí, é claro, né, eu não posso vir aqui sem deixar de falar sobre as polêmicas das pessoas, igual eu sempre faço com os autores de livro que eu falo. Então, realmente, o Tim Burton, ele tem algumas polêmicas, e uma delas, inclusive, foi até recente. Ele falou
E isso, inclusive, foi dito em entrevistas, então está público. Ele falou que antigamente as obras, né, os filmes e tudo, não precisavam colocar pessoas não brancas e LGBTQIAP+, para serem politicamente corretas e por isso era bem melhor. Ele também falava que toda vez que ele assistia longas sobre a cultura negra, ele nunca se queixava da falta de brancos. Isso que eu falei são falas antigas dele, se não me engano são de 2016, que ele falou em uma entrevista. E ele foi queixado justamente porque nas produções dele existe uma falta de inclusão nesse sentido. E aí isso voltou à tona quando ele fez a primeira temporada de Wandinha, porque ele foi o diretor da primeira temporada de Wandinha em 2022. E aí a gente consegue perceber que apesar da primeira temporada de Wandinha contar com personagens negros, eles não têm nenhum papel de prestígio, nenhum papel realmente importante dentro da série. E é muito incrível e muito esquisito como o cara não é racista, mas ao mesmo tempo, todos os personagens negros que aparecem nas obras dele, por algum motivo, sempre são vilões. Assim, é óbvio que eu não concordo com esse tipo de pensamento, mas eu também levo em consideração que ele tem 40 anos de carreira. Significa que é impossível ele não ter revolucionado o cinema. E eu acho que, apesar de tudo, ele realmente incentiva as pessoas a continuarem, a procurar pelo estranho, pelo bizarro, sair um pouco da caixinha, mas eu acho que seria muito melhor se fosse feito da forma correta. E assim, eu não assisti todos os filmes do Tim Burton, né? Eu gosto muito dos filmes dele, gosto do estilo de arte dele, acho legal essa forma que ele faz de sair um pouco do padrão, mas eu assisti mais essa questão dos filmes um pouco mais infantis dele, né? Que geralmente são do stop motion. Apesar disso, eu acho que o meu filme favorito são Os Fantasmas Se Divertem. Eu não sei dizer exatamente porque ele é meu favorito, mas ao mesmo tempo que ele é muito besterol, ele também é muito engraçado. Eu gosto muito dessa forma bizarra que ele lida com as coisas dentro desse filme, porque é tudo muito bizarro. Tipo assim, tudo. Todos os personagens são bizarros de alguma forma. Toda a ambientação é muito esquisita. E aí eu gosto bastante disso. E me digam qual é a obra favorita de vocês do Tim Burton, se vocês conheciam ou não o diretor, o que eu acho muito difícil vocês não conhecerem. E falem nos comentários os filmes preferidos de vocês, que quem sabe eu não assisto também.